Veja no ICL Notícias, segunda edição. E se ele for julgado, ele pode ser preso e ele está tentando escapar. Militares na corda bamba. Ex-ministro da Defesa de Bolsonaro, general Paulo Sérgio Nogueira, cada vez mais enroscado nas investigações do golpe. Exclusivo no ICL. Escândalo internacional. Ajuda humanitária do governo brasileiro para palestinos na faixa de Gaza é barrada por exército de Israel. A autoridade israeliana precisa que esse tipo de produto não pode entrar a Gaza. Tudo em família. A entrada na política do filho 04 de Bolsonaro, Jair Renan, e as encrencas sem fim do Carluxo com o Ministério Público do Rio de Janeiro. O ICL Notícias, segunda edição, está no ar. Olá, boa noite, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vindo. ICL Notícias, segunda edição, está no ar. Estamos ao vivo, estamos muito ao vivo nos canais do Instituto Conhecimento Liberta e Eduardo Moreira no YouTube. Hoje, que é terça-feira, dia 5 de março de 2024. Estamos cheios de notícia por aqui. Já estou ao lado do meu parceiro diário de ICL Notícias, Chico Pinheiro. Boa noite. Boa noite, coragem sempre. Vamos ao vivaço aqui com as notícias da semana. Vamos ao vivaço, não podemos ficar sem ao vivaço. Pois é. A gente vai começar falando sobre violência policial, vamos começar falando disso, né? Porque... direto ao ponto. Quando as coisas passam dos limites, a gente tem que começar a falar. Mesmo quando não passa, basta para mim uma injustiça, um absurdo desse. É bom que fique claro para governantes, para autoridades policiais, que nós, sociedade brasileira, com os nossos impostos, não pagamos policiais nem para matar, para assassinar inocentes, e nem bandidos, porque todos têm direito ao devido processo legal. Os bandidos têm que ser julgados pelos seus crimes e, se condenados forem, cumprirem a pena. Lembrando que não existe pena de morte no Brasil. Mas há setores da sociedade que apoiam esta excrescência, esse absurdo, né, do pensamento de certos policiais de que ele é o herói, que ele mata, né, que ele prende, mata e arrebenta, como se ele fosse, ao mesmo tempo, policial e fosse juiz. E ainda que juiz fosse, não podia matar ninguém. De preferência, claro, se ele está sob ameaça, qualquer um tem o direito à legítima defesa. Vamos falar um pouco disso, porque ontem no Rio de Janeiro, na Vila Valqueire, zona oeste da cidade, o cabo da PM, Roy Martins Cavalcante, esse cara aqui é um entregador de alimentos. Ó o machão aí, olha o cabo PM Roy, né? Precisava roer uma grade de cadeia. Esse sujeito foi entregar, esse entregador foi levar um sanduíche na casa do cabo da PM, do Roy Martins Cavalcante, né? E não quis subir até o apartamento dele, foi deixar na portaria. Ele falou assim, não vou descer, não aceito. O entregador falou, não, eu não vou subir no seu apartamento, está aqui na portaria, o senhor receba aqui, né? Cancelou, levou o pedido de volta para o restaurante de onde ele levara esse sanduíche ou coisa parecida. Pois esse cabo, esse cabete da Polícia Militar do Rio de Janeiro foi atrás dele, mostrou uma arma, olha a arma na mão dele. O entregador levantou a camisa e falou, não tenho arma nenhuma. Então, o machão, nós temos som disso aqui? Vamos botar o som para você ver a conversa desse branquelo, chechelento. Olha aí. Tô aqui, filho. Ó, eu, hein? Sou trabalhador, filho. Sou trabalhador. Sou trabalhador, filho. Moleque só coloca uma educação lá, rapaz. Mano, teu filho, rapaz. Vai o senhor, filho. Aí.
O Newton, que você está vendo aqui, o entregador, Newton Ramon de Oliveira, acabou baleado por esse PM que anda armado pelas ruas para atirar em pobre preto, porque não atiraria num branco, né? Então, o Newton Ramon de Oliveira foi baleado, está internado em estado grave, né? E o PM prestou depoimento e foi liberado com a arma do crime. Arma que, pelo visto, ele não tem nenhuma condição de portar, né? Ele sai, vai ao restaurante de onde o entregador tirou o alimento para levar para ele, fala um monte de palavrões e atira no rapaz. A Corregedoria da Polícia do Rio de Janeiro, da polícia do Cláudio Castro, sucessor daquele Witzel, que dizia que o negócio é atirar na cabecinha dos pobres, né? A Corregedoria diz que vai apurar. Mas o PM está em casa com a arma do crime, né? Lembrando também que, há poucos dias, o advogado Rodrigo Marinho Crespo foi assassinado perto da entrada da OAB no Rio de Janeiro, por uma jogada aí, um crime cometido por 3 homens, entre eles o cabo da PM Leandro Machado da Silva. Esse está preso, esse cabo da PM, mas já tinha sido afastado das ruas, porque já havia sido constatado que ele é miliciano, que ele está ligado à milícia. Ah, mas tudo bem, né? Milícia é para matar bandido, então nós também matamos com a farda da PM. Esse aqui é o advogado que foi assassinado. É um caso complicado, que está para ser apurado ainda, né? Mas o cabo da PM também está metido nisso. Mas vamos agora para o Isso é Varejo, aqui que ele foi morto. Vamos agora para o atacado. O atacado está em São Paulo, na Baixada Santista, né? Na Baixada Santista. A polícia do Tarcísio de Freitas e do Capitão Derrite, olha aqui, Operação Verão, 39 mortos só na Baixada Santista. Essa Operação Verão é continuação da chamada Operação Escudo. Nada, isso é vingança, porque algum bandido matou um policial lá embaixo, e eles partiram para vingança desde o ano passado. Essa operação deste ano com a do ano passado já supera o número de assassinados no massacre do Carandiru. Periferias de São Vicente, Santos, Cubatão, Praia Grande e Guarujá. Denúncia de violação dos direitos humanos. Várias famílias dizem que tiveram parentes pobres, jovens, assassinados a queima-roupa, sem armas, sem nada. A Ouvidoria das Polícias tem denúncias de execuções, de tortura, de invasões a domicílios, né? E as abordagens sempre sem câmaras corporais, porque esses maus policiais, esses maus PMs, não querem deixar registrada a sua covardia, o seu abuso, eles que foram armados por nós, né? Na Baixada Santista, portanto, só este ano, 39 mortes, somadas às 30 do ano passado, 69. Né? Em janeiro de 2023, 22 e 23, só no mês de janeiro, foram 4 mortos em 22, 4 mortos em 23. Só no mês de janeiro. No janeiro deste ano, de 4 passou para 16. A Defensoria Pública tem reclamado que não tem acesso a essas histórias, né? E o Estado de São Paulo, este ano, somando a Baixada com outras localidades, já executou 134 civis. A PM de São Paulo já assassinou esse ano 134 civis, contra 24 civis, contra 52 civis em 2022. De 52 de 2022, passou para 134, só este ano, mais do que um Carandiru inteiro, né? São abusos com relatos, são abusos, são desrespeito aos direitos humanos, são desrespeito à lei, né? E é um absurdo. E agora, não bastasse isso, famílias vão enterrar os seus filhos e tem presença de PMs para intimidar. Não é isso, Gabi?
Você levantou essa história. Exatamente. Chico, não é nem o primeiro caso, tá? A gente ficou sabendo de pelo menos 3 enterros de pessoas que foram mortas em ações na Baixada Santista. Dessas 39 mortes, né, fazendo parte dessas 39 mortes. E aí o que aconteceu? Familiares e amigos dessa vítima que foi enterrada em Areia Branca, em Santos, o Peterson Xavier Nogueira, de 32 anos, filmaram, fizeram um vídeo, inclusive recebi de uma fonte esse vídeo, daqui a pouco a gente vai ter esse vídeo até para mostrar, mas os policiais fazendo intimidações com os familiares, quer dizer, revistando... Se vocês disserem alguma coisa, vocês estão na nossa mira. Não, a gente vai matar e não acontece nada com a gente. Os agentes revistando as pessoas que estavam lá, independentemente de ser um criminoso ou não. Eles estavam ali para intimidar os familiares e os amigos dessa vítima que estavam ali sofrendo, vivendo um momento de luto, né? Passando por um ritual de luto, Chico. E aí... tem uma testemunha que disse o seguinte, a reportagem do UOL ouviu uma testemunha lá do enterro, e aí a testemunha disse, o Peterson, não é um ser humano, não pode ter um enterro digno. Os policiais estiveram no enterro e ainda queriam revistar todo mundo. Eles obrigavam as pessoas, olha só, a levantar a blusa para ver se estavam com arma. Ficaram lá como se estivessem fazendo escolta. Eu pedi, pelo amor de Deus, respeito o luto da família, mas os policiais não respeitaram. E aí o Cláudio Silva, que é o ouvidor das polícias de São Paulo, ele que está recebendo todos esses vídeos, todas essas denúncias, ele disse que já recebeu as imagens dos policiais entrando no meio de um enterro, aterrorizando pessoas. Foi esse o termo que ele usou, aterrorizando. Disse que é um caso muito claro de intimidação, Chico, que está deixando as famílias com muito medo. Esses são os relatos que eu recebo também. As imagens estão aqui, elas estão borradas para baixo, para que não apareça familiares dos mortos, porque podem ser as próximas vítimas desta polícia descontrolada de São Paulo, né, dessa polícia que segue o padrão assassino, né, o padrão assassino, porque bandido bom é bandido morto. Olha lá a polícia fazendo isso. Padrão assassino de Bolsonaro. Essa polícia de Tarcísio de Freitas, que ainda é elogiado aí pelo interior do Estado, né, mas que é um bolsonarista, né, e a gente já devia ter entendido que quando você põe capitão para mandar em coronel, ou põe capitão para mandar em general, não vai dar certo, né, Jair Bolsonaro? Capitão Bolsonaro resolveu mandar em generais, vai em cana, não demora. Agora, em São Paulo, você tem um capitão do Exército e um capitãozinho que ele botou lá, que é deputado federal, Guilherme Derrite, para ser secretário de Segurança, um jovem capitão, né, da PM, que era da Rota, né? Aliás, esse cara aqui. Chico, sobre o Derrite, ele tinha que ter dado informação para a imprensa sobre as operações, porque ele está sendo cobrado e ele foi embora de um evento essa semana. Fugiu pela porta dos fundos. Quando ele viu a imprensa, e o pessoal da corregedoria, da ouvidoria, com várias perguntas para ele, Derrite derreteu pela porta dos fundos. Não vai dar certo um capitão da Rota tirar 34 oficiais, coronéis superiores a ele de suas funções. Isso ainda vai dar zerda para esse pessoal. Tiraram ele e Tarcísio, ele demitiu 34 coronéis da PM de suas funções para botar lá gente que compactua com esse tipo de ação da polícia. Mas a hora que vai ser perguntado, o Derrite se derrete, como ontem na reinauguração do 2º Distrito Policial. Guilherme Derrite estava lá, mandou primeiro perguntar aos jornalistas o que vocês querem perguntar ao secretário. O jornalista falou, depende do que ele responder, né? Vamos ver. O Derrite tinha prometido entrevista, fugiu pela porta dos fundos, se derreteu. É o comportamento de gente covarde, de gente que apoia crimes, de gente que não quer transparência, como Tarcísio, como Derrite, como Bolsonaro. Mas esse pessoal, diante da força da democracia, é o que eu espero, esse pessoal vai se derreter. Politicamente, precisa se derreter. Bom, isso aqui é sobre a segurança pública, ou a insegurança, que vivem os mais pobres. Porque, olha, Gabi,
A comparação você pode achar exagerada, mas para certas famílias que moram nessas favelas, nessas comunidades, na Baixada, receber os agentes de derrite lá, armados, matando, deve ser parecido com gente que está, por exemplo, na faixa de Gaza e recebe soldados de Israel, que matam sem perguntar nada, sem querer saber de nada. Estou falando de Israel porque eu quero fazer aqui outra denúncia, né, que a gente deu hoje no portal iclnoticias.com.br, exclusivo nosso. Israel barrou a entrada de 30 caixas de ajuda brasileira em Gaza. Denúncia do deputado Angelo Bonelli, do Partido Europeu Verde. Entre as ajudas tem medicamentos, insumos médicos, incubadoras, refrigeradores, está aí, ó, 30 caixas grandes que foram levadas para lá, refrigeradores para guardar comida, né? E Israel não deixou que essa ajuda entrasse em Gaza, porque ela vai atrasar a morte de palestinos, morte ansiosamente esperada pelo carniceiro de Tel Aviv e seus asseclas, Benjamin Netanyahu. Eu queria que todos os jornalistas denunciassem esse tipo de coisa, mas estão muito ocupados em saber a que tipo de gente o presidente Lula comparou Netanyahu e sua corja. Temos que denunciar isso. Cooperação humanitária do Brasil e há outras, viu, de outros países também, que estão barrados. São 2.000 caminhões, 2.000 caminhões barrados na entrada do Egito para Israel, ali perto de Rafah. 2.000 caminhões carregados de alimentos, de água, de suprimentos para os famintos condenados de Gaza. É sobre essa violência que nos assola e que às vezes me tira um pouco o sono também, e a todos nós, né? Nos deixa muito triste, que eu queria abrir falando. Agora, aqui no Brasil, ainda tem jeito, se a sociedade se der conta, né, de que esse tipo de ação de policial sob proteção de governo, de presidente, não pode continuar. E a gente vai continuar acompanhando e cobrando, por mais que o secretário de Segurança, o Guilherme Derrite, tenha evaporado desse evento no último domingo. Inclusive, coincidentemente, a comunicação dele, da Secretaria de Segurança, tinha perguntado aos jornalistas, e isso acontece muito, gente, de perguntarem quais vão ser as perguntas que vão ser feitas para o secretário. E aí era praticamente unânime sobre a operação na Baixada Santista. Coincidentemente, ele resolveu ir embora e não deu declaração para ninguém. Vamos continuar falando de Brasil, só que agora a gente vai voltar a falar sobre o depoimento do Freire Gomes. Cerco se fechando aí sobre o 8 de janeiro e os golpistas que fomentaram o 8 de janeiro. A gente vai falar do depoimento do ex-comandante do Exército, porque a Polícia Federal, ele falou por mais de 8 horas, está deixando o bolsonarismo bastante preocupado. Ele teria dito o seguinte, que ele era contra o golpe e também apontou o dedo para uma pessoa, o ex-ministro da Defesa, também general Paulo Sérgio Nogueira. Leandro Demore vai chegar mais aqui com a gente para falar sobre esse assunto. Demore, boa noite para você, querido. Seja muito bem-vindo aqui mais uma vez. Boa noite, Demore. Boa noite, meus queridos. Boa noite a todo mundo que nos acompanha. A gente antecipou movimentos ontem, na verdade, né? Ontem a gente estava falando sobre esse caso e falamos, inclusive, fizemos a figura, Gabi e Chico, do Bolsonaro como aquele personagem do desenho animado que está num penhasco agarrado só naquele galinho de árvore, né? Então, hoje pela manhã, o Jornal Globo publicou muitas matérias em off, na verdade, micro vazamentos do que teria dito aí o ex-comandante do Exército, confirmando o temor que nós tínhamos ontem. Qual é o grande temor? A figura que nós fizemos ontem. O Bolsonaro aí agarrado nesse galinho de árvore, no precipício, e os generais e os demais lá em cima do precipício, pensando que eles podem ser jogados do precipício também, olham para baixo, né, Gabi, e pensam o seguinte, bom, esse aí já foi. Então, tudo que a gente puder, a gente vai jogar em cima desse cara. E é exatamente o que está acontecendo agora. Eu peço que as pessoas tenham atenção em relação a esses movimentos. Inclusive, os próprios vazamentos. Vejam só, o ex-comandante do Exército, ele falou por cerca de 8 horas.
Vejam que curioso, a única coisa que vazou para a imprensa, magicamente, e aí nós não temos como saber como isso vazou, mas para as pessoas saberem também, a gente joga muito limpo aqui, né, Gabi? Muitas dessas coisas vazam através de advogados, tá, gente? Para vocês saberem. A gente só tem vazamento que vem através da PF, do MP, do Judiciário, muita coisa vaza através de advogados. Então é importante a gente notar a quem os vazamentos favorecem. Qual foi a única coisa que vazou, por enquanto, desses depoimentos? Que houve, de fato, as reuniões onde se discutia a possibilidade de um golpe de Estado, porque isso não tem mais como negar, isso já há vastas evidências em relação a isso, então é impossível que eles mintam em relação a isso, até porque a Polícia Federal está fazendo triangulação dos telefones celulares, então é muito fácil saber quem se encontrou com quem e quando. Vamos lembrar que uma informação como essa já vazou, mostrando que o Felipe Martins e aquele padre de Osasco se encontraram com o Bolsonaro no Palácio da Alvorada. Então essa informação já é pública. Nós sabemos por quê. Triangularam as localizações dos celulares no mesmo dia, na mesma hora, e viram que essas pessoas estavam todas no mesmo lugar. O comandante do Exército e também o comandante da Aeronáutica, então, estão confirmando a reunião em que o Bolsonaro teria conversado sobre essa possibilidade do golpe. Falaram mais ainda que houve 2 reuniões, uma na presença do Bolsonaro e uma sem o Bolsonaro, e que partiu do Bolsonaro essa ordem, ou seja, os caras estão aí em cima lá do precipício, na beira do precipício, jogando pedrinha na cabeça do Bolsonaro. O que é que vai acontecer a partir de agora? Nós temos vários investigados nessa investigação. Algumas pessoas estão presas, outras estão respondendo em liberdade. Cada um deles, Gabi, vai tentar salvar a própria pele. O que é que se avalia como estratégia de defesa a partir de agora? Eles estão todos com seus advogados, olhando para tentar entender quem já foi, ou seja, quem não tem mais salvação, e o Bolsonaro, caso nada extraordinário aconteça, não tem mais salvação nesse caso, será no mínimo denunciado pelo Ministério Público, virará réu nesse processo, isso aí é o mínimo que se espera, o Bolsonaro em alguns meses réu nesse processo. Então é claro, como nós falamos ontem, como funciona em relação ao crime organizado. Lembram da figura que eu fiz ontem do cidadão lá que já está preso, já está respondendo por vários crimes, vai ficar 20 anos na cadeia? Então o grupo, sempre que puder, vai jogar novos ou antigos crimes em cima desse cara, mesmo que não tenha sido ele que tenha cometido os crimes. Com isso, eu não estou dizendo que o Bolsonaro não seja responsável por tudo isso. Agora, a gente tem que ficar muito atento aos movimentos. Todo mundo que estava abaixo da cadeia de comando, a tendência agora é jogar a bola para cima. Para quem é que eles estão jogando a bola apenas nesse único vazamento das 8 horas que acabou escorrendo para a imprensa hoje pela manhã, através do jornal O Globo e dos seus repórteres e colunistas, de que tudo se concentrava no Bolsonaro e, no limite, o que falou o ex-comandante do Exército vai parar lá no ex-ministro da Defesa, o Paulo Sérgio Nogueira. Então, é isso, é uma estratégia de defesa, eles estão olhando para o precipício e estão pensando o seguinte, olha, o Bolsonaro já está agarrado num galinho só, o Paulo Sérgio Nogueira já tem vasta documentação também mostrando que ele pode ser um dos responsáveis por isso, já está tentando se agarrar num galinho no precipício, então esses dois já não tem mais salvação, a gente não vai morrer abraçado nessa gente. Então, vamos tentar empurrar e vamos usar, como eles usam no Exército, a cadeia de comando. É isso que o ex-comandante do Exército e o ex-comandante da Aeronáutica estão fazendo nesse momento. Eu não estou dizendo com isso que o Paulo Sérgio e o Bolsonaro não sejam responsáveis. E muito menos estou dizendo com isso que eles estejam mentindo. Mas é claramente uma tentativa de dizer, olha, eu estava cumprindo ordens e as ordens ilegais eu tentei da melhor maneira possível não cumprir. Então foi graças a mim também que esse golpe não deu certo. Eu quis trazer isso aqui ontem porque a gente já levantou essa hipótese ontem, antes dessas notícias surgirem, a gente tem até alguns prints que a gente separou do Jornal Globo, né, que são as manchetes de hoje de manhã, muito cedo, eu fiz o Desperta ICL, aí ó, Freire Gomes disse à PF que o Bolsonaro e o ministro da Defesa apresentaram 2 minutas do golpe, ou seja, tá com eles, foi com eles. Tem uma outra manchete que a gente separou também essa do Jornal Globo, que dá conta aí, ó, a PF, ex-comandantes detalham reunião de ministro da Defesa de Bolsonaro sobre a trama golpista. Militares detalharam ao menos 2 reuniões com o general Paulo Sérgio Nogueira, no qual se discutiu o golpe. Então vejam só, Bolsonaro e no limite, Paulo Sérgio. E aí nós temos uma outra manchete, que foi publicada pelo Jornal Globo também, Forças Armadas, aqui é um plural desconhecido de pessoas, porque nós não sabemos quem Forças Armadas quem,
Não sabemos. Nenhuma dessas pessoas das Forças Armadas fala em on, como se diz no jornalismo, né? São todas pessoas falando anonimamente para colunistas de jornal. Então a gente não sabe se é uma pessoa, duas, se é metade do alto comando, se é gente da ativa, se é gente da reserva. Não sabemos. Então a gente, por um princípio de apuração jornalística, a gente não pode generalizar Forças Armadas. Então a gente poderia dizer assim, algumas pessoas das Forças Armadas tentam blindar o Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira. Por quê? Porque o movimento, Chico, é esse, né? É de jogar em cima dessas pessoas. Demore, é off isso aí, né? Do Globo. Mas eu suponho que seja a corrente majoritária das Forças Armadas hoje. Quer dizer, entre o alto comando do Exército, a começar do comandante, do general Paiva Neto, né? Quer dizer, esse pessoal que ficou nas Forças Armadas quer se ver livre desse entulho, dessa gente que resolveu apoiar um capitão para mandar em general, e um capitão mau soldado, incompetente, não é? Chamado Jair Bolsonaro. Né? Então, aí deu nisso que deu. Acho que a gente não devia, nesse momento, ficar julgando, né, o depoimento de Freire Gomes. Será que ele foi omisso dele não ter denunciado? Ele não deu voz de prisão ao Bolsonaro? Não sei, eu acho que sabe, não é interessante esse tipo de discussão. O negócio é o seguinte, talvez quem tenha ajudado a gente a ter esse depoimento de 8 horas tenha sido o general Braga Neto, né, que saiu publicamente chamando o general comandante do Exército de cagão, né, e instigando os seus companheiros, esse Braga Neto aí, instigando seus companheiros a atacar o comandante da Aeronáutica, o Batista Júnior, né? Quer dizer, o Braga Neto faz isso. Então, cria dissensão entre eles. E é nesse racha entre a turma golpista, que são afiliados lá atrás de Silvio Frota, de Costa e Silva, é um bando militar, eternamente golpista e saudoso da ditadura, não é? Tinha um certo protagonismo quando o capitão Jair mandava em tudo, né? Só que a coisa não deu certo. Não costuma dar certo quando o capitão resolve mandar em general, né? E agora, o general Freire Gomes resolve falar durante 8 horas, dizem que foi cerca de 300 perguntas. Um cara que responde a 300 perguntas por 8 horas não está inventando histórias, porque teria que lutar com a própria consciência para se manter coerente durante todo o tempo. Falou na condição de testemunha, que se ele fosse acusado, ele poderia não responder, né, para não prestar depoimento contra si mesmo, mas foi como testemunha. E talvez também irritado, não só pela tentativa de golpe, com o que aparentemente ele não concordava, né? Tanto é que não ajudou a botar as tropas lá fora, na rua, né? Mas certamente irritado com Braga Neto e outros que o colocam como traidor. Vários dizem que o Freire Gomes é traidor, né? Cagão, coisa desse tipo. Falar, vou contar quem são vocês para que o Brasil saiba. Eu acho que é um momento auspicioso para a gente se livrar desse tipo de comportamento militar no país, para que eles entrem na Constituição e cumpram seu papel previsto, né? Eu acho que é isso. E Chico, temos grande oportunidade. Não acredito como... Sem dúvida. Não vai dar em nada. Isso vai dar, sim. Não, perfeito, Chico. A grande questão que eu coloquei ontem aqui, é que se nós apenas formos guiados por esses depoimentos, a gente vai limitar a punição ao Bolsonaro. E a gente de segundo escalão, Felipe Martins, Mauro Cid, se a gente limitar essa punição, vários do Exército que estavam ali colados, esperando um golpe, que gostavam da ideia, mas não se manifestaram, seguirão por aí e nós teremos uma nova geração de militares e estaremos aqui em 2045 falando de uma nova tentativa de golpe. A minha defesa, o meu raciocínio é que não se limite essa investigação. A pessoa pode estar ali como testemunha, na maior das boas vontades, contando as coisas que sabe. Eu não desacredito do que ele tenha falado em 8 horas, respondendo a 300 perguntas. Agora, eu também não acredito, porque não é uma questão de crença, né? O que foi falado ali precisa ser provado, não é uma questão de fé.
É uma questão policial que a gente está debatendo aqui. Então, o que eu peço para a gente ficar de olho é que a gente não se contente apenas com tirar o único galinho que resta da mão do Bolsonaro. O Bolsonaro não fez nada disso sozinho. Isso. Foram 6.500 militares empregados no executivo durante o governo Bolsonaro, mais militares no executivo do que durante a ditadura militar. Então a gente não está falando do Bolsonaro e do Carluxo. Se o nosso problema fosse só esse, Chico, a gente estaria super bem. O Bolsonaro já está agarrado no galinho, ele já está caindo do precipício. Agora, se a gente guiar esse inquérito, essa investigação para esse lugar, a gente vai punir o Bolsonaro, o Mauro Cid, o Felipe Martins, o Ailton, aquele que é um capitão, e meia dúzia, esse sim, de Zé Ruela, e as pessoas que durante 4 anos se locupletaram, ganharam cargo, assumiram ministérios, conseguiram viagens internacionais, trouxeram joias para o Brasil escondido na mala. A gente está falando aí de um alto oficial da Marinha que trouxe as joias escondidas na mala. Assumiu o Ministério da Saúde durante a pandemia. Essa gente toda, em boa medida, está envolvida em muitas dessas coisas. Vários deles citados já em alguns depoimentos. Então, o meu grande receio para a gente abrir o olho não é que não se puna o Bolsonaro e não se aproveite esse racha. Esse racha é ótimo. Você falou muito bem, o fato de ter vindo à tona que o Braga Neto chamou o colega de cagão e influenciou para que o gabinete do ódio montasse memes contra ele, chamando ele de comunista. Isso se espalhou pelos grupos bolsonaristas, e isso acaba ferindo a honra de um militar, porque há uma cultura de honra muito forte nas Forças Armadas. Isso é ótimo nesse momento da investigação, porque essa gente toda rachada, eles vão brigar entre si e é impossível você combinar depoimento entre tantas pessoas assim. Agora, se nós nos limitarmos a punir apenas o Bolsonaro, o Mauro Cid, o Felipe Martins e o Zé Ruela lá que fez fraude no cartão de vacinação, daqui a 10 ou 15 anos a gente vai voltar a essa história mais uma vez se repetindo como sempre se repete na história do Brasil. Demore, muito boa essa sua fala. Eu quero trazer aqui alguns comentários do nosso chat, né, que está acompanhando aqui. O Everton Souza diz, ser contrário ao golpe agora é muito fácil. O Rogério Carvalho também diz, agora existe o general democrata, e se o golpe tivesse dado certo, estariam todos juntos aqui fazendo vários questionamentos. Eu acho importante essa sua fala de que Bolsonaro não articulou esse golpe sozinho. O Lula, inclusive... Vamos só lembrar, Gabi, rapidamente, Gabi, vamos só lembrar que o Freire Gomes, que está dando esse depoimento agora, é muito legalista, ele pode ser útil para o processo, mas ele foi colocado no lugar do Pujol. Ou seja, o Bolsonaro trocou o ex-comandante do Exército, que não fechava muito com ele, quero crer por um comandante que fechava mais com o Bolsonaro. Então, ele não é um cara apartado, um progressista, um cara com uma visão do Exército afastado da política. Pelo contrário, o Bolsonaro mandou embora, no mesmo dia, os 3 comandantes da força, e os 3 que assumiram são esses aí. Esses aí que assumiram estavam colados no Bolsonaro. Então, para a gente ter muita atenção, é muito possível que o Freire Gomes saia ileso dessa história. Inclusive, Demore, ele resistia a bater continência para Lula quando o Lula assumiu. Dessas apurações aí da imprensa de bastidor, o Freire Gomes foi um desses que estava resistindo a bater continência para o presidente eleito. Perfeito. O Almir Garnier, Gabi, nem apareceu na troca de comando. Né? Então, a gente está falando de 3 comandantes da força que estão longe de ser legalistas. Pelo contrário, agora é conveniente para que eles paguem de legalistas. Tudo bem, ótimo o depoimento dele. Mas é aquela coisa, para mim não é uma questão de fé. Eu não acredito no que falou o Freire Gomes, nem desacredito. É uma questão de polícia. Bom, eu acredito que o Freire Gomes esteja falando a verdade. Até para tirar da história dele a pecha de traidor que estão botando, né? De cagão. Ah, é? Então vou mostrar quem eu sou. Os motivos deles são deles. Não acredito e quero não acreditar que vão sair impunes Braga Neto, General Heleno. Perfeito. Né? Esse topetinho, como é que chama? Esse que usa um topetinho aí, com cara daqueles gorilas da ditadura, né? O Nogueira, Paulo Sérgio Nogueira, né? Que usa o topetinho, né? E Paulo Sérgio Nogueira. Citado pelo Freire Gomes no depoimento. Paulo Sérgio Nogueira, isso. Braga Neto, Augusto Heleno. Né? Eu acho que esse pessoal não vai sair limpo da história, não. Não vai mesmo. Não vai mesmo. Pode ser que o Freire Gomes, né, comprove que não cometeu crime nenhum. Parece que, a princípio, não chegou a cometer crime nenhum. Poderia ter retirado o povo da porta dos quartéis, deixou lá,
mas pode alegar também que se ele tirasse, ele seria tirado do posto, né? Não prendeu o Bolsonaro porque força para isso não teria, né? Aí você falou, ele ficou no lugar do Pujol, mas o Pujol, por sua vez, já ficou no lugar de outro, né? Que é bom lembrar que o Bolsonaro trocou tudo quanto é comandante. O cara não fazia o que ele queria, ele, detonava, né? Agora eu acho realmente que isso vai dar resultado. Pela primeira vez na história deste país, pela primeira vez na história da República, oficiais golpistas vão ter que responder por tentativa de golpe, porque assim nunca aconteceu, né? Nem em 37, nem em 54, nem em 64, nem em 68. Militares golpistas sempre se deram bem, oficiais golpistas. Parece que dessa vez alguns vão se estrepar. Que sirva de exemplo, né? Que sirva de exemplo para o resto, que podia ser até bolsonarista, talvez até o próprio general Paiva Neto. Talvez ele também fosse bolsonarista antes, né? Mas agora sabe que tem uma responsabilidade. O que é? De não fazer essa pataquada outra vez. Levar as Forças Armadas para o seu papel constitucional. Isso é um grande negócio. E passa a história, talvez como o Marechal Henrique Dufres Teixeira Lott, que também era general, era marechal, e garantiu a posse legal, democrática, do Juscelino Kubitschek de Oliveira, lá nos anos 50, né? Porque queriam dar o golpe também no Juscelino. Aproveitar e trazer o Lula falando das investigações, mais precisamente da possibilidade da prisão do Jair Bolsonaro. Ele se pronunciou a respeito disso hoje. Vamos assistir. Ninguém pode continuar assistindo à indústria do fake news, mentindo 24 horas por dia. E contra tudo e contra todos. Não sei se vocês repararam que teve um ato no domingo passado. Aquele ato, o que era? Aquele ato é de um cidadão que sabe que fez caca, que sabe que fez uma burrice, que sabe que tentou dar um golpe, e que sabe que ele vai para a justiça, e que sabe que ele vai ser julgado, e se ele for julgado, ele pode ser preso, e ele está tentando escapar. Aí, né, Demore, e o Lula também acenando aí para a base dele, enfim, a gente já esperava que ele fosse colocar assim. Gabi, eu tô 100% do lado do Lula nessa questão. Tem muita gente que fala que o Lula não tem que polarizar, que o momento do país é outro, que ele tem que pacificar o país, né? Nós vimos muita gente falando isso, inclusive hoje pela manhã numa entrevista o Jacques Wagner aqui no ICL falou isso, que não concorda com esse approach do Lula. Eu discordo 100% do que o Jacques Wagner falou, pelo um simples motivo. O bolsonarismo, ele é um organismo vivo. O bolsonarismo é um vírus. O bolsonarismo se espalhou na sociedade brasileira como doença. Já há uma vasta literatura social dando conta de que nós vivemos em um momento de seita. O bolsonarismo, ele leva as pessoas, nós vimos até mesmo na pesquisa da USP, que foi lá ouvir as pessoas que estavam no domingo, lá no dia da manifestação do Bolsonaro, as pessoas estão, como diz o querido, brilhante Castro Rocha, sempre que vem aqui no ICL, elas estão em dissonância cognitiva. Então você não escolhe combater uma doença. O destino colocou esse momento histórico na frente das forças políticas que precisam contrastar. Você combate a extrema-direita, você combate o bolsonarismo. A gente achar que vive num mundo onde a gente pode escolher e apertar um botão e falar o seguinte, não, deixa eu ver aqui se eu vou escolher polarizar ou não. Não, eu vou escolher não polarizar. Vou escolher não polarizar com o bolsonarismo não é uma opção. O bolsonarismo, ele é um vírus ativo, e vírus ativo você combate. Você tem que inocular ali um medicamento, você tem que ir falando com a sociedade brasileira e precisa combatê-lo. Não há como fazer diferente. O nome disso é política, gente. Não há outro nome. Demore, isso é vírus internacional. Esse vírus é uma pandemia. Chama-se neofascismo. Neofascismo. Né? Em alguns lugares já neonazismo, a gente está vendo esse vírus em Netanyahu, já vimos esse vírus em Donald Trump, nós temos esse vírus em Viktor Orbán, esse vírus, Bolsonaro, Milei, esse vírus é o vírus do neofascismo que está solto pelo mundo.
E tem que polarizar e ficar atento, porque dizia Bertolt Brecht, né? A cadela do fascismo está sempre no cio. Você pode vencer tudo isso, meter meia dúzia de generais, uma dúzia de generais na cadeia, mas o vírus está aí, pronto para botar a cabeça para fora. Qualquer descuido dos democratas, esse vírus se manifesta, porque a cadela do fascismo está sempre no cio. Continua valendo. Eu acho que muitas vezes, Chico, a gente dá atenção e joga luz para bobagens do Bolsonaro. Acho que isso diminuiu muito, na verdade. Isso acontecia muito mais em 2015, 16, 17, 18, até a metade do governo do Bolsonaro. Qualquer bobagem que o Bolsonaro falava, a gente ficava uma semana falando sobre isso. Eu acho que isso mudou bastante. Mas, por exemplo, tem algumas pessoas com as quais eu falo, as pessoas falam o seguinte: vocês da imprensa são responsáveis por recuperar a imagem do Bolsonaro, porque vocês falam do Bolsonaro o tempo todo, porque vocês falam isso do Bolsonaro, aquilo do Bolsonaro. Ora, o Bolsonaro, ele é um problema político e ele é um problema de polícia. Vocês imaginem se a imprensa não noticiasse as questões policiais que envolvem o Bolsonaro, nós seríamos acusados de estar passando pano para o Bolsonaro, de fazer de conta que ele não existe. Você fazer de conta que uma patologia social, que um vírus inoculado na política brasileira não existe, não fará com que ele desapareça. Então, me desculpe, as pessoas que pensam isso podem achar que o que eu estou falando é uma tolice. Agora, o que eu acho que é uma tolice você pensar que você simplesmente não contrastar o Bolsonaro, ele vai desaparecer ou vai se enfraquecer. Nós temos, sim, que contrastá-lo, com ideias, mostrando que é uma ideia de um mundo, talvez um mundo diferente, um mundo melhor, mais coletivo, mais humano, onde os abraços ocupam o lugar das armas. A gente tem o direito e a obrigação de falar sobre isso. E o presidente Lula, ele é um ator central nessa disputa. Vocês imaginem, Gabi e Chico, se nós estivéssemos hoje aqui, todos os dias no ICL, falando sobre isso, mostrando a visão de mundo que nós temos, porque o ICL é muito sobre isso também. O ICL não é apenas um veículo de comunicação, é uma plataforma de educação. Então, a gente tem uma pretensão de educar as pessoas para um mundo diferente, para um mundo melhor. A gente acabou de lançar um curso de empreendedorismo. Quer dizer, vamos empreender? Vamos, mas com um olhar no coletivo, com um olhar para o outro, com um olhar não só para o lucro, não só para a sua vida, para o que interessa a você, para os seus bens materiais. Isso é uma disputa de visão de mundo. Ora, o Lula não pode botar o pé para trás nessa disputa. Não. O campo político ficaria órfão se o Lula parasse de falar nisso. Então, não é uma questão de você poder escolher falar do Bolsonaro ou não. Eu acho essa visão muito poliana da vida. Temos que falar de Bolsonaro e dos seus filhos, sua família, né? Ontem saiu uma denúncia gravíssima, do advogado Roberto Bertoldo, que disse à revista Fórum, não é, que a deputada, ao que tudo indica, a Joyce Hasselmann, falou com ele, Bertoldo, que o Carluxo, o caso Bolsonaro, foi o mandante do assassinato de Marielle. Não é? E que ela, Joyce, levou isso a Sérgio Moro, e Sérgio Moro sumiu com a história. Essa foi uma entrevista do Roberto Bertoldo, advogado, à revista Fórum. Bom, não sei de onde exatamente ele tirou isso, mas ele tem que ser responsável pelo que está falando. Ele não citou nominalmente a Joyce Hasselmann, né? Ele falou uma deputada, né? Mas indicando, foi uma deputada amiga do Moro, ex-deputada, né? Ela não falou exatamente o nome dela, mas deixou as pistas todas. Chico, muito bom. A deputada Maria do Rosário, posso dizer claramente, está chamando vocês dois, Demore e Chico, fecharem a ideia que o Amado também está nos esperando aqui. Ele tem notícia para trazer, mas vamos lá. Sim, diga. Só para complementar a informação do Chico, eu posso dizer claramente aqui com toda certeza, o Bertoldo está falando da Joyce, tá? O Bertoldo está falando da Joyce, isso não tem dúvida nenhuma em relação a isso. É claro, né? Nós não sabemos sobre isso. Agora, o Bertoldo está falando da Joyce, que era muito próxima do Bolsonaro, e o Bertoldo não é um qualquer. O Bertoldo ele está envolvido na política brasileira, o Bertoldo é um advogado, tem vários negócios, aí já teve várias questões, ele está envolvido com a política brasileira há 2 décadas, principalmente com o PMDB do Rio de Janeiro. Quem é o PMDB do Rio de Janeiro, Chico e Gabi? Eduardo Cunha. Então, nós não estamos falando de uma pessoa que a gente encontrou na calçada e resolveu falar uma bobagem. Pode ser que o Bertoldo esteja falando uma bobagem? Claro que pode. Isso precisa de prova, é muito grave. Olha, ele disse que a ex-deputada
recebeu provas do general Santos Cruz de que Carluxo seria o mandante do assassinato de Marielle Franco. E, por isso, a deputada Maria do Rosário, do PT do Rio Grande do Sul, está dizendo que ele deve ser chamado, Bertoldo, para depor. E, se for chamado para depor, que se chame o general Santos Cruz, o Sérgio Moro, e, se provado isso, todos são cúmplices do assassinato de Marielle. Não sabemos, eu estou só reproduzindo a denúncia que ele fez, que é gravíssima, gravíssima. Né? É isso. Não, eu estava Perfeito. só esperando o Demori fechar aqui. Tá bom, não, a Gabi quer me mandar embora. Eu tô indo, tá, Gabi? O nosso amado está à espera. Talvez ele tenha uma Demore. informação sobre isso também. Tchau, Não se magoe comigo, tá Tchau, bom? Demore. Beijo, querido. Aqui, Demore, ó. Aí, ó, Demore. Tchau, tchau. Um beijo, querido. querido. Até a próxima. A gente continua Do por querido aqui para o amado. para trazer notícias, gente. O Guilherme Amado está com uma apuração saindo do forno. Eu estava ansiosa para chamar ele aqui. É de o Carluxo? É inquérito de do Carluxo? 8 É de de Carluxo? janeiro. Inquérito do 8 de janeiro que pode levar à cassação do registro do PL, partido do ex-presidente Jair Bolsonaro, presidido pelo Valdemar Costa Neto. Boa noite, querido. Seja bem-vindo aqui. Boa noite, Gabi. Boa noite, Chico. Muito bom. Estava assistindo aqui vocês com Demore. E a gente, da volta, a gente não consegue falar de assuntos light, né? A gente sempre tem que falar Não desses tem como, personagens, o Brasil não nos permite. nesses personagens pesados. E é o seguinte, o senador Humberto Costa, do PT de Pernambuco, apresentou há cerca de um mês um pedido à Procuradoria-Geral da República para que fosse analisada a pertinência de abrir uma investigação contra o PL para apurar se o partido do Jair Bolsonaro, do Valdemar Costa Neto, tinha colocado dinheiro em todo o processo ao longo de 2022, em 2023, em janeiro, para impedir a primeira posse do Lula, né? Primeiro impedir a tranquilidade das eleições, né? Desacreditar as eleições, depois para impedir a posse do Lula e finalmente no 8 de janeiro em si. E junto desse pedido, Humberto Costa também sugeriu ao Paulo Gonet que ele analisasse sobre pedir ou não pedir a cassação do registro do PL como partido, ou seja, o fim do PL. Bom, como que o Paulo Gonet encarou isso? Ele se debruçou sobre o tema, né? Ele é procurador-geral eleitoral também, o cargo acumula isso, embora ele designe um vice-procurador-geral eleitoral, o procurador-geral eleitoral é o Paulo Gonet, e ele, nesse trabalho, ele viu o seguinte, que, de certa maneira, a origem do financiamento de tudo que aconteceu em 2022, do 8 de janeiro, ele considera que já está sendo apurada, e se tiver dinheiro do PL, naturalmente a Polícia Federal vai chegar a isso. E a própria medida recente contra o Valdemar Costa Neto mostra que o partido não está protegido, nem sendo de nenhuma maneira beneficiado com uma operação abafa por parte da PGR. Mas, até agora, o que tem sobre o PL não indicou que o partido tenha colocado dinheiro naquele trabalho, a não ser na encomenda do relatório para questionar a legitimidade das urnas. E o Gonet tem uma visão de que é preciso que tenha um conjunto probatório muito forte para pedir a cassação do registro do PL, que não é uma coisa que está descartada de maneira alguma, mas porque senão é uma medida muito drástica para uma coisa que tem que estar muito bem lastreada. Uma fonte da PGR com que eu conversei ainda fez um paralelo com um pedido semelhante de que o PT foi alvo lá atrás, na época do Mensalão, depois na época da Lava Jato, quando falaram em algo parecido contra o PT, e a postura do Ministério Público e da Justiça, finalmente também, ao longo desses momentos, foi punir dirigentes partidários, mas não punir o partido, porque dá para você separar uma coisa da outra, e o partido é maior do que a atuação do dirigente A e do dirigente B. O fato é, se isso avançar e o PL for alvo de algo dessa natureza, a oposição
bolsonarista sofre um duro golpe, né, e algo que pode ter consequências se acontecer em 2024, é muito, muito improvável, mas para 2026 pode ser algo muito forte e prejudicar a direita como um todo, né? Olha, Guilherme, só para lembrar, matéria publicada dia 3 de dezembro pelo jornal O Globo, né? Título: quase metade da bancada do PL na Câmara é alvo de investigações. Dos 98 deputados do PL, 42 respondem a inquéritos policiais, denúncia do Ministério Público ou ações do Supremo. Quer dizer, se isso tudo resultasse em condenação, talvez justificasse fechar o partido e abrir outro, né? Se isso resultasse em condenações. Mas quase a metade do PL está metido em rolo, né? Porque nessa soma aí que o Globo fez, você tem tanto gente que está envolvida em inquéritos contra a democracia, né, ou para espalhar desinformação, como o inquérito das fake news, o inquérito das milícias digitais, o inquérito do 8 de janeiro, quanto rolo de suspeita de corrupção, né, e de coisas de outra natureza, né, como, por exemplo, a Carla Zambelli, lá naquela presepada dela. Presepada é uma palavra horrível porque fica parecendo que é uma coisa menor, né? Aquele crime que ela cometeu de véspera do processo eleitoral, exatamente isso que a gente está vendo, véspera da eleição. Daniel Silveira. Esse homem, tem um caso aí do Daniel Silveira. O Daniel Silveira não deve estar nessa conta porque ele já não é mais deputado, né? Mas é o mesmo caso, o mesmo tipo de coisa. O Daniel Silveira tem probidade administrativa, desvio de verba parlamentar, lá que ele passava em cash para o advogado. E tem os rolos também de corrupção, a boa e velha corrupção, que tem muito PL do Centrão ali envolvido e PL bolsonarista, algumas pessoas também investigadas. Muito bem, tem uma outra história aqui que a gente quer conversar com você, Gui, que é sobre a Jovem Pan, né? A AGU vai mudar de posição, apuração também do Metrópolis, e vai atuar junto ao Ministério Público Federal nesse processo que está tentando cassar a concessão pública de veículos do Grupo Jovem Pan. Queria pedir para você trazer essa história em detalhes com a gente, né? A apuração sua com o Eduardo Barreto. Isso, Gabi. Ontem à noite eu tomei conhecimento da manifestação da AGU e da manifestação do Ministério das Comunicações. Já explico por que eu estou citando aqui o Ministério das Comunicações, sobre o processo a ação que o MPF moveu contra a Jovem Pan, pedindo a cassação da concessão da Jovem Pan, sob o argumento de que ela violou uma série de deveres como uma radiotransmissora, de não poder atentar contra a democracia, incitar a insubordinação das Forças Armadas, espalhar desinformação que desacreditasse a democracia e o processo democrático. E aí, surpreendentemente, para muita gente, eu entre eles, a AGU, né, que representa a União na Justiça, a AGU, ela concorda com a defesa da Jovem Pan, vai contra o Ministério Público Federal e diz que seria um atentado à liberdade de expressão, à liberdade de imprensa, seria censura prévia e um atentado contra a democracia se o registro da Jovem Pan fosse cassado. E diz que o ouvinte ele tem o direito de buscar a informação que melhor lhe aprouver. Muito bem, é claro que o ouvinte tem o direito, o telespectador tem o direito de buscar a informação que melhor aprouver. Agora, o jornalista, eu falo como um grande defensor da liberdade de imprensa que eu sou, o jornalista ele tem também responsabilidade. Ele tem que ter responsabilidade. E ele não tem um salvo-conduto para cometer crimes, né? A partir do momento que uma emissora se envolve numa trama golpista contra a democracia, isso não é liberdade de expressão. Você não pode dar liberdade de expressão para uma pessoa cometer crime de ódio, para uma pessoa tentar contra a democracia. A receitar cloroquina. A receitar cloroquina, né? Tem limite, é claro que tem limite.
E aí eu procurei o Jorge Messias, advogado-geral da União, ontem à noite, falei com ele. Ele, no momento que estava falando comigo, ele estava tweetando também uma resposta, e ele anunciou que ele pediria a entrada da AGU no polo ativo da ação, ou seja, ao lado do MPF, para pedir a cassação da emissora. E já tinha pedido que ontem mesmo fosse preparado e apresentado uma nova manifestação da AGU, à Procuradoria-Geral da União, que é uma área da AGU que faz esse trabalho, e isso foi feito, foi assinado pelo Procurador-Geral da União, essa nova manifestação se alinhando à tese do MPF e contra a Jovem Pan. É isso. Amado, obrigada por hoje, querido. A gente se vê em breve, né? Semana que vem a gente está junto de novo? A gente está junto. Só fazer um breve comentário aqui sobre o Ministério das Comunicações. Por que eu citei ele? Porque são 18 horas e 56 minutos e até agora o honorável Juscelino Filho não falou sobre o que ele vai fazer com a manifestação do Ministério das Comunicações em defesa da Jovem Pan. Por enquanto, está valendo aquela. A AGU está com o MPF contra a Jovem Pan e o Juscelino está com a Jovem Pan, até esse prezado momento, defendendo a emissora contra o registro de cassação. Por essa a gente não esperava, né, Amado? Claro. Mas aqui a gente... Por essa a gente esperava, né? Claro. É isso Valeu, aí. gente. Valeu, até Bom programa semana que pra vocês. vem. Obrigada. Obrigada, Gui. Só lembrando também, né, semana passada, a coluna da Juliana Dalpiva também trouxe em primeira mão que a Jovem Pan vai a julgamento, né, não tem mais acordo. Na verdade, já faz umas 2 semanas que ela trouxe essa apuração na coluna dela também. E a gente continua acompanhando esse Gente caso. que nem Augusto Nunes está aí defendendo liberdade de expressão. Liberdade de expressão não é liberdade para propagar fake news, para negar ciência, para divulgar cloroquina, nem para incentivar golpe de Estado. Ora, isso é crime. É isso aí. Daqui a pouquinho a gente vai ter aqui com a gente Chico Sá e César Calejon. A gente acabou de falar com o Guilherme Amado, né, a respeito do futuro do PL, o Chico. Mas tem uma outra história aí, além do PL em risco, que também tem uma pessoa querendo entrar para a política, inclusive no PL, né? Um vereador lá em Camboriú, em Santa Catarina, está sabendo dessa história, hein? É, da família, é o Jair Renan, né? O 04. 04. Jair Renan também que está querendo entrar na disputa, né, para vereador lá em Camboriú. Também quem vai entrar para o PL é o Carlos Bolsonaro. Hoje ele está no Republicanos. Informação que é do Lauro Jardim. Do Globo, a gente vai começar pelo Jair Renan. Vou chamar aqui com a gente para se juntar à nossa mesa redonda o César Calejon e o Chico Sá, que já estão chegando por aqui para conversar com a gente. Boa noite, querido Chico, César, boa noite. Salve! Boa noite, salve, salve, César, Gabi, Xará. Vamos nessa. Boa noite, Chicos, boa noite, Gabi, boa noite para a nossa comunidade também, um prazer estar com vocês. Ô, Gabi, deixa eu só, antes de te passar, eu sei que vocês adoram que eu faço isso, mas só para, minimamente, eu vi o editorial do Chico Pinheiro e eu quero pedir o apoio da comunidade CL para se engajar nesse caso absurdo desse Roy Martins Cavalcante, esse PM que atirou no garoto, que agora está lutando pela vida porque o garoto não quis subir com o iFood na casa dele. Muito brevemente, só pedir para que a comunidade CL se engaje no sentido de demandar que o Cláudio Castro, o governador, o Eduardo Paes, a PM, quem quer que seja, as autoridades do Rio de Janeiro, façam alguma coisa, pelo amor de Deus. Perdão pelo desabafo, mas realmente é absolutamente inacreditável que esse tipo de coisa aconteça. Valeu. Importante, Calejon. Todo apoio nessa causa, mais do que justo. E a gente tem que bater nessa tecla mesmo. Mas voltando a falar do Jair Renan, era o último dos filhos homens de Bolsonaro fora da carreira política, né? Vou começar por você, César, para ouvir sobre essa história, né? Depois a gente passa para o Carluxo. O Lauro Jardim hoje noticiou que ele vai se filiar ao PL, né, para concorrer
a vereança. Sabe o que é muito curioso, gente? Não sei se vocês entrarem na notícia, tá lá até agora, tá? Ele diz que o Jair Renan vai se filiar neste mês ao PF de Polícia Federal. Olha, então, olha o ato falho. É a PF, né? A Polícia Federal. Ele diz, o Jair Renan vai se... No primeiro parágrafo, logo no lead da notícia, ele diz, o Jair Renan vai se filiar neste mês ao PF de Santa Catarina. A gente sabe, né, brincadeira à parte, a gente sabe que tem um erro de digitação, que é ao PL de Santa Catarina. O próprio pai dele, o Jair Bolsonaro, vai participar do evento em outubro, tá? Exato. Mas olha, o F está muito longe do L aqui no teclado, viu, no computador? É porque é uma boquinha, viu, Chico? É porque é mais uma boquinha para a família Bolsonaro, então é PF. É um ato falho dele. É PF, Polícia Federal é prato feito, né? Exato. Bom, agora, brincadeiras à parte, a notícia é essa, é que em outubro ele entra aí para encarar, tentar assumir a vereança em Balneário Camboriú. A gente sabe que é uma região ali que tem um público bastante bolsonarista, então, de fato, as chances que ele tem de se eleger são consideráveis, eu avalio pelo menos como boas chances. Vamos lembrar que o Jair Renan foi indiciado pela Polícia Civil do Distrito Federal por lavagem de dinheiro e ele também foi indiciado pelo crime de falsidade ideológica. Esse caso faz parte da operação que foi deflagrada pela polícia em agosto de 2023 e diz respeito àquela empresa, lembra que eles montaram, que se eu não me engano era Bolsonaro Júnior Produções, alguma coisa nesse sentido, e ele deve ter que responder por isso de uma maneira mais séria, porque ele colocou o próprio rosto para tomar um empréstimo fraudulento naquilo que é a biometria facial. Bom, ele deve estar olhando aí, caso ele seja condenado, claro, é importante tudo isso que Chico e Demori estavam discutindo previamente. Daí você precisa de todo o trâmite legal, você precisa de presunção de inocência, acesso ao contraditório, acesso à ampla defesa, tudo isso é absolutamente fundamental. Agora, lavagem de dinheiro é um crime seríssimo, previsto na Lei 9613 de 1998, e isso pode dar de 3 a 10 anos de prisão ou multa. Falsidade ideológica está previsto no artigo 297 do nosso Código Penal e também pode dar multa de prisão, de 6 meses a 2 anos de cadeia. Então, tem todas essas coisas, né? A gente sabe que vereador não conta com imunidade, com prerrogativa de foro, como cargos majoritários. Vamos ver o que acontece aí. Ele tem boas chances de se eleger, mas também tem todas essas complicações e esse indiciamento que foi feito recentemente pela Polícia Civil do Distrito Federal. Agora é isso, né? Uma família que se vende com base no antissistema, dizendo que eles não são políticos profissionais e que literalmente tem... Aí, ó, tá vendo? Jair Renan se filia ao PL para concorrer a vereador. E Jair Renan vai se filiar neste mês ao PF de Santa Catarina. Jair Bolsonaro participará do evento. Em outubro, o 04 encara as urnas, vai tentar se eleger vereador em Balneário Camboriú. É isso que está na nossa tela para você que está só nos ouvindo nesse momento. Vamos ver o que vai acontecer aí. As chances são boas, porque o público bolsonarista ali em Balneário Camboriú é forte, mas também tem todas essas complicações que ele deve ter que se ver com a própria Polícia Civil, com esse indiciamento que foi feito pela Polícia Civil do Distrito Federal e de como é que esse trâmite vai correr na Justiça, gente. Só fazendo uma correção aqui, porque eu falei Camboriú, e na verdade Camboriú é uma cidade, né? Balneário Camboriú, gente. Ele que vai se candidatar a vereador em Balneário Camboriú. E o Carlos Bolsonaro, ele está, inclusive, enfrentando um rolo na Justiça. Hoje a Juliana Dalpiva trouxe informação sobre isso, de que o Ministério Público do Rio de Janeiro está em fase final de investigação, apurando peculato, lavagem de dinheiro e organização criminosa no gabinete do Carlos Bolsonaro. Eu que falei agora
agora que ele também vai trocar de partido, vai se filiar ao PL. Entre esses dados apontados pelo primeiro laudo do MP, estava o fato de que o Carlos e a segunda mulher do ex-presidente Bolsonaro, a Ana Cristina Siqueira Vale, teriam recebido nas contas bancárias deles um total de R$ 476 mil em depósitos em dinheiro sem origem identificada desde 2005. Chico, eu queria complementar essas informações, Chico Sá, antes de te passar a palavra. Boa, Gabi. O Jair Renan ele vai seguir, como o César resenhou aí para a gente, ele vai seguir a trilha familiar, né? Todo mundo vai buscar uma boquinha, vai buscar uma sombra no dinheiro público, nenhum resiste. Todos, por sua feita, também repetiram a prática da rachadinha, que começa com o pai. A gente esquece que começa com o pai quando foi deputado federal, ali do baixo clero da Câmara Federal. O pai começa nessa prática, toda a família repetiu, agora vai o Jair Renan fatalmente seguir o mesmo caminho. O Carlos, embora também, como o Jair Renan, não esteja protegido, não é, por um fórum privilegiado, portanto, é a parte mais... Os dois formam a parte mais frágil da família. Você pega o Eduardo e o Flávio, eles têm a proteção dos mandatos, né? Mas o Carluxo, como é vereador do Rio de Janeiro, e o Jair Renan, que ainda nem vereador eles estão desprotegidos de qualquer fórum. Então, se vem uma coisa mais forte da justiça, é cadeia sem pestanejar, ou seja, não tem aqueles privilégios que os mandatos no Brasil acabam dando. Mas esse dinheiro, Gabi, que ela é uma apuração que começa também com a repórter Juliana Dalpiva em 2021, esse dinheiro, esses 476,8 mil reais, né, eles são completamente sem origem. Até hoje não se sabe sequer uma pista, sequer se podem ser de rachadinha ou não. Então, é aquele dinheiro que faz parte de um bolo ali de recursos sujo. Um recurso que não foi lavado, não passou pela lavanderia, por exemplo, da lavanderia utilizada pelo Flávio Bolsonaro, que tinha a loja de chocolate, não passou por nenhuma depuração, digamos assim, e esse dinheiro ficou a descoberto, a polícia investigou e o Ministério Público está para concluir e fazer a denúncia. Dificilmente o Carluxo e a Ana Cristina Vale escapariam nesse caso, de alguma condenação, porque não justificaram até o momento. Esse dinheiro vem desde 2005, até o momento não deu sequer para eles falsificarem alguma nota, inventar alguma desculpa e conseguir se livrarem dessa bucha. É pesado. A Ana Cristina Vale, a gente tem que lembrar que ela também está naquele rolo da compra de uma mansão em Brasília, na qual ela morava, habitava com Jair Renan. Aí a gente pega de novo o Jair Renan em outra ponta de escândalo. Ela mora atualmente na Noruega, dispensou inclusive a cidadania brasileira, é uma cidadã legalizada na Noruega. Até o momento eu não sei como seria a consequência jurídica, não sei se tem acordo de tratado Brasil-Noruega, mas essa é a condição dela no momento. E é mais o Chico falou agora há pouco dessa possibilidade do Carluxo, no caso Marielle. Esse é mais um rolo, e bote rolo nisso com o Carluxo, que dificilmente escapará dessa enrascada. Isso aí. Muito bem, Chico Sá, César Calejon, obrigada por hoje, queridos. Um prazer ter vocês aqui junto com a gente. Valeu! Beijo. Obrigado, gente. Um beijo. Boa noite, audiência. Boa noite, queridos. Tchau, tchau. Até mais. Olha, Beijo. vem aí um grande criminalista, né? Doutor Antônio Carlos de Almeida Castro, nosso popular queridíssimo
jurista Cacai. Cacai, boa noite. Já está entre nós, né? Cadê ele? Boa noite, Cacai. Cacai, tem aqui um monte de coisa para tratar com você. Eu já te dou boa noite e já meto uma pergunta. 8 horas, velho, de depoimento do general Freire Gomes. Você que já acompanhou tantos depoimentos como advogado da área criminal e tal, o que a gente pode deduzir disso? Como é que um cara fala 8 horas respondendo 300 perguntas? O que vai sair disso aí? Olha, Chico, na verdade, se a pessoa fala 8 horas, você já presume que é porque teve muita história concatenada, né? Os depoimentos se dão dessa forma. Parece que existiam lá 70 perguntas, algo assim, para fazer, mas só que uma pergunta, quando é respondida, leva a outra, e por isso foram quase 300 perguntas e respostas, todas elas são respondidas. A informação que eu tenho, eu conversei com algumas pessoas que puderam me informar, é que o depoimento é muito concatenado, é muito sério e é muito grave. O depoimento realmente é um depoimento esclarecedor. Esse general está tendo uma chance interessante, né? Porque quando ele foi comunicado da busca e apreensão naquele dia em que houve a última operação, que foi a mais grave, a penúltima, onde foram presos 4 militares, busca e apreensão com 4 generais, alguém da PF o comunicou que vazaria vazaria não, seriam dado liberdade para publicar algumas gravações e que ele estava sendo, de certa forma, xingado, humilhado lá pelo general Braga Neto. E ele ficou muito contrariado com isso. Eu acho que tudo isso, o contexto todo, a história que ele reagiu à ideia do golpe, tudo isso fez com que ele tivesse a oportunidade de aí sim honrar a farda que usa e poder fazer aquilo que tem que fazer o cidadão que tem um cargo tão alto, contar a verdade. A informação que eu tenho é que é muito grave o depoimento dele, que é impressionante. Não, eu já achei que você já ia contar pra gente. Quando você falou muito grave, eu já abri o olho aqui e falei, e aí? Eu gostei da que você falou assim, e ele ficou muito chateado. Foi isso? Deve ter muita gente chateada com esse depoimento, né? Na verdade, o que eu tenho dito isso, eu tenho acompanhado esse depoimento, eu tenho acompanhado o inquérito como um todo. É muito impressionante o trabalho da Polícia Federal. Até ontem eu cumprimentei duas pessoas que estão trabalhando nesse inquérito, porque me impressiona, é um deceno, né? Quer dizer, aquilo que de certa forma, o ministro Alexandre falou lá atrás, não, agora vão vir os financiadores, depois virão os militares, depois virão os políticos. Está sendo não crescendo. E assim, imagine, eu conversei com uma pessoa que teve acesso, de alguma forma, não teve acesso a tudo. Imagine o que não foi encontrado, buscado e apreendido na residência do general Heleno. Ele se julgava um semideus, ele nunca imaginou que alguém pudesse entrar na casa dele para fazer uma busca e apreensão. Então ele tinha questões detalhadas, uma revista deu esse final de semana, em que ele detalhava lá que queria prender delegados da Polícia Federal. Quer dizer, eu penso que nós estamos chegando num momento que é o momento mais esperado e já começa a ficar necessário de encerrar o inquérito. Quer dizer, as informações são tantas, os indícios e as provas materiais colhidas e também as testemunhais são tantas, que tem uma hora que tem que encerrar, Chico. Você tem que fazer o... Senão não acaba nunca. Você tem que fazer... Não acaba nunca, porque quando você mexe com gente desse nível, a capilaridade dos crimes é uma coisa impressionante. Vocês estavam falando há pouco aí sobre a família Bolsonaro no Rio de Janeiro. É algo impressionante, onde você puxa uma pena e sai uma galinha. Eu queria te perguntar sobre isso, viu, Cacai? Sobre Carlos Bolsonaro, né? Está apurando peculato, lavagem de dinheiro e organização criminosa. O Ministério Público está do Rio de Janeiro em fase final da investigação. Quais que vão ser as consequências aí pela sua avaliação? Você acha que não tem como escapar? Gabi, eu não conheço o inquérito. O que eu conheço, e já conversei com muitas pessoas que acompanham há muito tempo esse inquérito, é que, de certa forma, com
com a pandemia, depois com o 8 de janeiro, é o que eu estou dizendo. Parecem serial killer, né? Assim, a capilaridade dos crimes é tal que você acha que está sendo esquecido aquilo que, às vezes, a materialidade é mais fácil. Esse crime específico de peculato, que significa a rachadinha, é um crime que deve estar absolutamente maduro, porque é uma investigação antiga. E esse crime é de uma defesa extremamente difícil, porque, na realidade, a Assembleia do Rio de Janeiro tinha um costume de fazer rachadinha. A partir do momento que o Ministério Público faz um trabalho sério, com a Polícia Federal fazendo uma investigação séria, é muito fácil chegar à autoria e materialidade de um crime desse. Eu penso que talvez, eu já disse isso várias vezes, antes de surgir o 8 de janeiro, os crimes que seriam mais fáceis de serem levados à denúncia e uma possível condenação seriam exatamente esses crimes que estão maduros, são crimes que todo mundo acompanha, das rachadinhas do Rio de Janeiro em gabinetes de deputados, em gabinetes de vereadores. Eu não conheço um inquérito específico, não posso dizer o que foi colhido de informação, mas é uma coisa que, pelo tempo que se fala, você veja, tem um dos irmãos, eu confundo eles, que eles são nominados por número, né? Tem um dos irmãos que conseguiu, num dado momento, anular a parte do processo, o processo teve que voltar por questão processual. O advogado está certo, o advogado tem que usar todos os elementos para fazer a defesa. Mas esses crimes, ao contrário do que as pessoas imaginam, são crimes graves, com penas altas e com alguma facilidade de você fazer a investigação. Você pega as pessoas que pegavam dinheiro, você tem aquela rede ali que pode formar uma organização criminosa. Eu não consigo entender por que ainda não chegou ao fim, por que ainda não tem o fim do inquérito. Porque se você, Gabi, pega esse caso de 8 de janeiro, ele é um caso extremamente complexo. Ele está andando com uma rapidez e com uma competência enorme. Mas eu digo assim, eu escrevi várias vezes cobrando. Cadê os financiadores? Já chegou nos financiadores. Cadê os militares? Já chegou nos militares. Falta agora os políticos. Chegou no político, tem que fazer o relatório e vir denúncia. Porque senão nós falar de todos, né? Permanente. E falar de todos que estão metidos no rolo, né? E estão falando, o trabalho está sendo feito de uma forma técnica irrepreensível. A única dificuldade, nunca não, tem várias, evidentemente, assim, quero ter uma capilaridade grande. Mas, por exemplo, aquela reunião, né, específica, que é a reunião em que o Geraldo Helena fala que tem que dar o golpe antes da eleição, aquilo é uma coisa espantosa. Ali vai ter que haver uma inteligência no corte de quem será indiciado, de quem será chamado para ouvir. Porque é muita gente, são vários ministros. Por exemplo, o ministro Guedes, ele está sentado lá e ele é o homem, segundo o Bolsonaro, o homem mais forte do governo. Ele tem que ser ouvido. Por que ele não se manifestou? Agora, é óbvio, o assistente do general Heleno, o general Heleno já está sendo investigado, já teve busca e apreensão. O assistente dele estava lá cumprindo um papel que, para mim, é desimportante. Para mim, não há que se falar que é cidadão. Calma, eu não conheço. Mauro Cid vai ser o Paulo Guedes, né, também vai ter que falar, você acha, o Paulo Guedes? No meu ponto de vista, eu não tenho nenhuma dúvida. Você viu aqui? Eu acho que... Paulo Guedes, sair do paraíso fiscal e vir para o inferno do golpe, né? A vida como ela é. O Cid, Gabi, ele é uma coisa muito interessante. O Ministério Público está realmente fazendo um trabalho interessante, e especialmente a Polícia Federal. Aquela gravação, ela tinha sido apreendida lá atrás, quando houve a busca e apreensão do Cid, e não vazou. Porque se tivesse vazado, as coisas não estariam no rumo que está. Eles esperaram, fizeram essa operação gravíssima, essa que você está mostrando aí agora, quando vê a fita, e agora, claro, vamos chamar o Cid e falar, vem cá, por que você omitiu essa fita? Que talvez seja a prova mais contundente das que eu vi, assim e tal. Então, por isso é que eu elogio o trabalho da Polícia Federal, porque ele é feito de uma forma técnica. Você ouve uma pessoa, faz uma busca e apreensão, você imagina o seguinte, não tenho dúvida disso, nesse momento está sendo, tornando-se maduro o próximo passo dessa operação com os elementos que foram colhidos.
O depoimento desse general, pelo que me disseram 2 pessoas, é estarrecedor, porque ele é técnico, ele é calmo, ele é com detalhes. Quer dizer, aí você tem uma discussão, eu até vi uma pessoa que eu respeito dizendo: mas um general do Exército não pode ir lá delatar. Ele não delatou ninguém. Ele tem a obrigação com a farda e com o Brasil de contar o que aconteceu, até porque ele foi contra o golpe. Claro. Ele foi xingado pelo general, obrigação. Aí você vai ter um caso de minúcia aí para dizer assim: mas se ele era contra, ele tinha que ter denunciado. Aí é uma outra discussão. É uma discussão que eu acho que nesse momento não serve ao Brasil, sabe, Gabi? Não interessa. O que interessa agora é investigar o que está posto. E nós temos muitos elementos que vão ser investigados. Agora, eu penso que já é hora de fazer o relatório e apresentar a denúncia, porque a denúncia, como será feita no Supremo Tribunal Federal, esse processo ele vai ocorrer num julgamento num tempo extremamente rápido. Extremamente rápido. Eu costumo dizer, já disse 6 vezes, se eu fosse advogado desse povo, jamais serei. Até fui procurado agora por um grande empresário, fiquei numa pena danada de não aceitar. Falei, ai, meu Deus do céu, não tem como aceitar. Mas eu gostaria, se eu fosse advogado, eu ia falar para você: olha, tentem mudar o foro. Porque depois que você é condenado no Supremo, acabou, você só pode recorrer ao bispo, né? Como diria lá em Paços de Minas, entendeu? Vai lá procurar o Edir Macedo. Cacai, Lava Jato, vamos lá? Vamos lá. Lava Jato completa 10 anos, dia 17. A operação voltou a ser tema da imprensa. Hoje, falando ao Globo, o procurador aposentado, um dos símbolos da Lava Jato, Carlos Fernando dos Santos Lima, disse que a entrada de Sérgio Moro e Deltan Dallagnol, né, que isso prejudicou a imagem da operação, que passou a ser associada à direita, como se a operação fosse associada a forças muito progressistas. Diga aí. Olha só, Chico, você sabe que eu advoguei desde o primeiro dia, 17 de março de 2014, quando houve aqui a busca e apreensão no posto Lava Jato, daí o nome da Lava Jato. Eu conheço essa operação a fundo, tive mais de 30 clientes posteriormente nela. Eu escrevi um artigo ontem, que vai sair quinta-feira, que eu chamo a atenção por um fato. Eu acho que nós conseguimos, em 10 anos, com muita dificuldade, lutando contra a grande mídia, eu mesmo corri o Brasil inteiro fazendo esse debate, nós conseguimos mostrar que essa operação era uma operação política, onde foi instrumentalizado o Poder Judiciário e o Ministério Público com o objetivo de poder. E é a base da eleição do Bolsonaro. O Moro prendeu o Lula e foi o principal eleitor do Bolsonaro. Agora, isso já está posto. Deltan já foi cassado, o Moro deve ser cassado dia 1º, aquela senadora do Mato Grosso que falava o Moro de saia foi cassado, os processos criminais estão sendo investigados. Eu chamo a atenção para um ponto, Chico, que ainda a imprensa não tocou, e eu falo disso há 3 anos. E os advogados que se viram como agentes auxiliares do Ministério Público e do juiz? Eu era advogado de das pessoas mais interessantes da República, um homem público extremamente conhecido. Um dia ele me procurou domingo à noite e disse: Cacai, já te paguei, mas eu confio em você, mas o Ministério Público quer que eu troque você por outro advogado, porque eles confiam nesse advogado e vão dar vantagens para ele. Então eu faço um artigo que vai sair quinta-feira que chama Com a Palavra OAB. Será que a OAB vai ter a palavra? Porque, veja bem, o Grupo do Moro, essa matéria que saiu no API sobre o Deltan, que é uma matéria devastadora do Deltan, o Deltan diz que nós derrotamos ele nas 10 medidas, que aquilo foi um prejuízo para a sociedade. Não! Nós conseguimos acabar com as 10 medidas, que não tinha nada contra a corrupção. Nós conseguimos mudar o tal projeto anticrime do Moro, que foi completamente desfigurado. Tudo em prol de quê? De quem conhece o processo penal, de quem conhece a sociedade. Um grupo de advogados, e especialmente de deputados e de pessoas da sociedade, que discutiu e que derrotou esse grupo. Porém, existe um ponto que não é tocado por ninguém. Os advogados que deram base para as delações premiadas virem depois de prisões alongadas. Os advogados que se prestavam, por exemplo, a substituir um advogado independente. Eu sou um cara independente. 4 vezes, delegada da Polícia Federal falou comigo: Cacá, infelizmente, o Ministério Público exige
que vocês exigem que eu saia do caso. Imagine que coisa. E os advogados que entraram estão aí. As pessoas sabem quem são. Não sou eu que vou ficar aqui dedurando advogado, mas eu acho que aos 10 anos da Operação Lava Jato, a advocacia merece se levar a sério e fazer o enfrentamento desses que foram linha auxiliares desses cidadãos. Veja bem, o Globo deu uma página inteira hoje para um procurador que também está desmoralizado, que a gente sabe que existe investigação contra ele. É um cara que saiu para trabalhar com compliance, para trabalhar exatamente nessa área onde eles destruíram as grandes empresas. É muito grave tudo isso. Só que eu acho, eu como conheço bem essa operação e conheço razoavelmente bem o Brasil, eu acho que já foi importante nós derrotarmos a operação, que era a operação uma farsa. E essas pessoas estão sendo responsabilizadas. Quer dizer, tudo isso é muito grave. Claro, as pessoas que... Hoje eu conversei com um cidadão que foi presidente da Petrobras do México. Ficou preso 2 anos por causa de uma delação meio fajuta. Me pediram para ajudar, nós conseguimos a liberdade dele antes de ontem. Foi preso pela Lava Jato. Está tudo sendo anulado lá também. Então, a Lava Jato, ela está caindo de podre, é bom que seja assim, porque é uma operação que... Se você vê a matéria da Piauí contra o Deloiol, é uma coisa inacreditável que esse cidadão fez, a ousadia dele. Era um homem que não tinha limites, é tudo pelo poder, dinheiro e poder, poder e dinheiro. Agora, eu digo, foi muito bom, demorou muito, o Supremo demorou muito, aí nós temos muita coisa que nós temos ainda que discutir, porque essa demora toda, mas eu acho que o direito venceu, a sociedade venceu, mas ainda tem coisas a serem enfrentadas. Eu estou trazendo uma aqui agora. Os advogados que serviam como força auxiliar do Ministério Público e que se uniam ao Moro. Tem um caso famoso de um grande empresário que o advogado pediu licença no meio e fez ele mudar a delação dele para entregar o Lula. Quer dizer, isso serve de alguma forma à justiça se deixar de fora uma classe tão valorosa como os advogados? Não, vamos fazer o enfrentamento como um todo. Eu não vou ser muito querido na minha classe, não, mas é verdade. Precisa disso. Cacai, obrigada por hoje, querido. Sempre um prazer te ouvir aqui. Um beijo e até uma próxima. A gente espera aqui. Aí, Cacai, você é luz. Vamos nessa. Vamos nessa. Cacai já foi, né? Cacai já foi. Ele fica com o nosso beijo lá. Gente, ontem a gente começou a falar sobre a Maria da Penha, nosso próximo evento aqui no ICL, aula aberta com ela. E é importante a gente dizer aqui que as nossas caixas de mensagem, a gente recebeu muita mensagem, dezenas de relatos de violência. Então, eu acho muito importante a gente reforçar aqui o Serviço Nacional 180, que é um serviço de ligação que é gratuito e que funciona 24 horas por dia, tanto para fazer denúncias, quanto para mulheres em situação de vulnerabilidade, para pedir orientação de rede de acolhimento, enfim. Você pode ligar 180, a Lei Maria da Penha existe desde 2006 e tem mecanismos, inclusive esse contato que eu estou falando aqui, que é 180, para proteger as vítimas de violência doméstica e familiar contra as mulheres. Então, muito importante aqui reiterar essa informação e a gente, claro, se solidariza com todos os relatos que a gente está recebendo por aqui, mas é importante que vocês procurem ajuda e que as pessoas também ofereçam suporte, né? Se você sabe de alguém, uma conhecida, uma familiar, uma amiga, é importante ser essa rede de apoio para essa mulher, porque você pode salvar uma vida. A gente vai ter essa aula com a Maria da Penha, uma história de lutas, nesse próximo domingo, depois do Dia Internacional da Mulher, inclusive, que vai ser na sexta-feira. Então, vai ser no dia 10 de março, domingo, 8 horas da noite. Você tem que garantir a sua vaga em icln2.com.br, essa aula aberta com a Maria da Penha e com o Eduardo Moreira. Vou chamar aqui um vídeo para vocês terem uma ideia do que esperar dessa conversa. Vamos assistir. A minha pequena estava começando a andar e quando foi um dia ele bateu na mão dela porque ela estava se segurando na parede para não cair. Se segurou e deu assim, não é para segurar na parede para não sujar a parede. Olha que coisa louca. Era assim, então na hora que ele ia chegar em casa, aquela preocupação com as crianças para estar tudo bem organizado. Ele tinha um quadro que ele trouxe da Colômbia, que deixava na sala. Quando foi um dia ele chegou, não tinha o que ele reclamar, ele olhou pro quadro e fez assim, ó. Nem para tirar poeira de um quadro você serve.
Então, você recebendo esse tipo de violência psicológica diariamente, você pira, entendeu? E eu não sabia mais o que fazer para sair daquela situação. E além dessa entrevista com a Maria da Penha, a gente vai ter também um debate com a Márcia Tiburi, Manuela Dávila, Eliana Alves Cruz, sobre essas histórias falsas que estão contando sobre a Maria da Penha, a extrema-direita usando a desinformação, não só sobre a história da Maria da Penha, que é uma história de luta, mas também sobre a própria lei que salva e continua sendo o suporte de tantas mulheres brasileiras. Então, lembrando, gente, para participar nesse domingo, é importantíssimo fazer a sua inscrição em icln2.com.br. A gente espera você por lá. Terça-feira, então, chegando ao final do ICL Notícias, segunda edição de hoje, Chico Pinheiro. Vamos nessa, então? Vamos nessa, então. Vamos nessa. E amanhã estamos de volta aqui. Estaremos aqui, firmes e fortes. Obrigada a você que nos acompanhou até aqui, nos canais do Instituto Conhecimento Liberta e também Eduardo Moreira. Amanhã a gente está de volta a partir das 7 horas da manhã com Desperta, com Leandro Demore. Tchau, até amanhã. A justiça caminha muito devagar no Brasil quando se trata dos direitos das mulheres. Foi só em 1962 que as mulheres brasileiras puderam abrir uma conta bancária sem os pais ou sem os maridos. E a lei que protege as mulheres brasileiras de violência, seja ela patrimonial, física ou psicológica, só foi criada no Brasil em 2006. A Maria da Penha sobreviveu a uma tentativa de feminicídio. E a luta incansável dela por justiça gerou uma lei que leva o nome dela e protege outras milhões de brasileiras. Nós convidamos você para ouvir um relato poderoso e inesquecível. A gente vai exibir uma entrevista exclusiva com a Maria da Penha. Vai ser um encontro fundamental para a gente entender a realidade da violência contra a mulher no Brasil. Para não perder essa aula aberta, online e sem replay, se inscreve agora no link desse vídeo. Convida os seus amigos, as suas amigas, ninguém pode perder. A gente se vê lá.